Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão, da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre o tema Gestores, construindo um ambiente de trabalho saudável para prevenir a síndrome de burnout. E quem vai falar aqui com a gente hoje sobre isso é a administradora Fátima Ribeiro, que é a coordenadora da comissão, e a doutora Laura Campelo, que é membro convidada aqui da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde. Sejam muito bem-vindas. Um tema muito importante, mas que eu quero saber o porquê de vocês terem escolhido esse tema, Fátima. Boa tarde a todos. A minha escolha, na realidade, é porque nós estamos chegando no final do ano, né? E todos ficam muito estressados, muito cansados. A doutora Laura, ela me acompanhou há muitos anos dentro da medicina do trabalho. E a gente via isso muito, né? Mas isso não vinha muito à baila, né? E é importante que nós, gestores, tenhamos um olhar para isso. A gente tem que olhar, tem que ter uma escuta com os profissionais, né? Tudo é RH? Não, aqui a gente não está falando de RH, a gente está falando de saúde. Né, a saúde do trabalhador, que muitas coisas acontecem. E nós pensamos nesse tema de trazer uma médica do trabalho para fazer. Não vamos pensar que nós estamos fazendo uma comparação com a comissão de RH, não tem nada disso, tá? Mas é uma situação que a medicina do trabalho ela tem que estar muito focada também. Ela tem que observar muito, além dos gestores. É um trabalho multidisciplinar, né? E a gente vê casos muito sérios mesmo, que eu não sei se é só por causa de trabalho. Nós só temos um DNA, né? Então, você quando chegar em casa, você bota a mão na plantinha e esquece tudo que aconteceu no trabalho. Quando você chegar no trabalho, não tem essas coisas de autoajuda? Não é assim. Né? Então, a gente leva as nossas mazelas para o trabalho, traz do trabalho para casa, e aí a gente vai não só ficando doente, como deixando a família doente também. E a doutora Laura Campelo, nossa médica, é médica do trabalho, atualmente está no INCA, e trabalhou muitos anos comigo, nós fizemos muitos trabalhos interessantes, eu não vejo outra pessoa hoje para falar sobre a síndrome de burnout, porque, inclusive, o nosso presidente tem um livro sobre... nós somos administradores e precisamos conhecer quem está do nosso lado, o que eles precisam. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E as organizações têm que dar prioridade a isso. E aí, doutora Laura, depois dessa apresentação... Tá difícil. Bom, agradeço estar aqui com vocês, né? Já trabalhei com a Fátima durante muitos anos e nós sempre tentamos instituir a cultura prevencionista, né? E essa cultura prevencionista de doenças, de acidentes, ela não acontece de um dia para a noite. Ela vai sendo criada, construída, né, durante anos. E se diz que não se muda a cultura de uma empresa com menos de 5 anos, né? Então, você vai estar tomando atitudes e ações relacionadas à prevenção. Tipo, você começa a fazer os exames ocupacionais, nele você tem alguns dados, alguns indicadores. Você começa a ver o ambiente e tentar resolver os problemas estruturais daquele ambiente. E, por fim, você tem que, paralelamente a isso, mas não é depois, né? Uhum. Paralelamente a isso, você tem que ver que quem trabalha ali são pessoas, e essas pessoas trazem suas características, têm suas aspirações e têm que contribuir, né? É o trabalho delas, elas têm que se realizar e têm que produzir também, né? Porque as empresas se preocupam muito com a produção. Uhum. Mas, se não houver satisfação, a produção é altamente prejudicada. Né? Então, eu acho que essa cultura de prevenção, os administradores têm muito isso, né? A formação deles é muito voltada para isso, que não é a formação da equipe médica, é engraçado. A equipe médica é muito técnica, né? Já a equipe de administração, vamos botar assim, ela tem muito mais a contribuir, porque ela vê a casa como um todo, né? Ela vê que aquela casa tem uma estrutura e tem pessoas, né?
E aí, normalmente, como a Fátima falou, as pessoas são tratadas pelo RH, mas também pela medicina do trabalho. Eu costumo falar que tudo acaba na medicina do trabalho, né? E a gente tem como obrigação prever o adoecimento, né, dessas pessoas. E como que você vê, hoje em dia, a mentalidade das organizações nesse sentido? Porque você está falando que não se muda em 5 anos, mas há 5 anos, talvez a gente não falasse tanto sobre esse tema como hoje. Né? Nesses últimos 5 anos, digamos assim, uma empresa que conseguiu mudar, modificar o seu pensamento, você acha que nesses últimos 5 anos a mentalidade das empresas melhorou nesse quesito prevenção ou a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido? No quesito prevenção, as empresas melhoraram. No quesito promoção, as empresas pioraram. Né? Aí você vai dizer, qual é a diferença? Hoje, a cultura de prevenção começou no ano 2000, né, Fátima? Quando começaram as acreditações. A verdade foi essa. Saúde e segurança era coisa do americano, né? Mas como as acreditações estavam muito relacionadas à cultura dos Estados Unidos, trouxeram para cá saúde e a segurança e começaram a cobrar nas avaliações quesitos de saúde e segurança. Dali começou uma grande mudança para essa cultura prevencionista. A coisa foi andando, as necessidades foram aumentando, a loucura foi se instalando e eu vejo que nos últimos 5 anos o adoecimento mental foi demais. Mas foi pela quantidade de coisas que as pessoas fazem ao mesmo tempo e querem fazer ao mesmo tempo. E aí eu vou te dizer, nós mulheres temos muita culpa disso, porque as mulheres elas querem fazer muitas coisas, né, todas ao mesmo tempo, e o pior, que se elas não conseguem, elas se culpam e se frustram e adoecem. Né? Então, os homens eles são mais imunes a esse tipo de cobrança, de autocobrança, né? Então, quando a gente começou a ter essa, vamos dizer assim, não vou dizer tristeza, mas essa involução, né, de 5 anos para cá, com esse ritmo acelerado, que eu não sei onde é que as pessoas vão chegar, começaram a ver os adoecimentos. Porque a síndrome de burnout mesmo, ela foi descrita em 1976, né? Mas com o advento da doença mental, do aumento, né, das doenças mentais e talvez um maior conhecimento, sim, mas um maior adoecimento também, é que a síndrome começou a ser uma situação do momento. E, infelizmente, em medicina também tem moda. Então, agora a moda é a síndrome de burnout. Já foi síndrome do pânico, já foi síndrome de outras coisas, mas agora é a síndrome de burnout. O que me deixa triste na síndrome de burnout é que tem muito diagnóstico errado. Né? Síndrome de burnout é exaustão física e mental relacionada, ao trabalho, né? E também uma despersonalização. Você chegou à exaustão, então tanto faz. Eu posso ser um bom ou mal. Se aquilo ali está errado, tá. Aquilo não deixa para lá. É um deixa para lá. É uma indiferença, é um ceticismo, é um cinismo e também associado à sua frustração profissional. Então, a síndrome de burnout é isso. Não é, por exemplo, ela é muito precedida pela fadiga e pelo assédio, levam a isso, mas, na verdade, os casos de síndrome de burnout propriamente dito não são tantos. O que existe é uma exaustão, mas uma exaustão que também não... A gente tem que diferenciar bem, porque não é só relacionada ao trabalho. Né? Essa exaustão é do estilo de vida que você está levando. Por exemplo, os profissionais de saúde, que é o nosso caso, né? Eles têm 2, 3 empregos. Eles podem até apresentar e me trazer um relatório médico de um psiquiatra dizendo que eles têm síndrome de burnout. Quantas vezes eu recebo um relatório médico de um psiquiatra dizendo que a pessoa tem uma síndrome de burnout com CID e tudo. Só que ela tem 2 empregos. Burnout foi aqui ou foi lá? Né? E foi burnout? É a minha posição. Só que enquanto o médico trabalha, que eu recebo, Fátima, um relatório médico com síndrome de burnout, teoricamente, eu tenho que abrir uma CAT, que é uma doença relacionada ao trabalho. Né? E uma das coisas que eu queria que ficasse muito bem colocado aqui, eu não vou abrir uma CAT por causa de um relatório de um colega psiquiatra. Pode ser meu colega, pode ser excelente, mas para você fazer o diagnóstico de síndrome de burnout e emitir uma CAT, você tem que fazer o chamado nexo causal. Você tem que relacionar que aquilo que aquela pessoa está passando
aquele ceticismo, aquela frustração, aquela exaustão e com todos os seus sintomas, que eu vou falar depois, estão relacionados àquele vínculo e não ao estilo de vida dela ou a outro vínculo. Né? Então, a gente não pode ser leviano. Aí você vai dizer assim, abre a CAT, na dúvida pro réu. Não é na dúvida pro réu, não. Porque toda a CAT termina num processo trabalhista, quiçá civil, quiçá penal. Então, não é emitir a CAT. Se você optar, você, enquanto médico do trabalho, se deparar com uma situação dessa e disser isto é uma síndrome de burnout, eu assino embaixo, eu tenho que estar toda documentada para fazer essa relação, esse nexo. É isso que eu gostaria que vocês, administradores, entendessem bem. Porque as pessoas chegam para mim já com um diagnóstico. É síndrome de burnout. Eu estou com síndrome de burnout. Não, peraí, calma aí. Então, essa síndrome de burnout, ela vai ter que ser bem comprovada, né? E com provas documentais. Porque a prova testemunhal em síndrome de burnout, o que eu vejo na prática é assim, a testemunha é a gasolina que faltava, sabe como é? Insufla o assediado ou o adoecido, né? E depois, na hora de provar, de prestar testemunho, depoimento, escrever, se responsabilizar por aquilo que ele falou, olha, minha mãe está doente, eu não posso ir hoje. Na hora, eu tinha saído para almoçar. As testemunhas, elas fogem. Mesmo porque o emprego delas, às vezes, está em jogo também. Eu entendo. Então, quem tiver que fazer diagnóstico de burnout tem que ter provas documentais. Que provas são essas? Zaps abusivos. E, por incrível que pareça, as pessoas escrevem. Eu não sei onde elas estão com a cabeça. Eu pediria a todos vocês que, ao escrever um e-mail, respirem 3 vezes. Ao escrever um zap, respirem 5. Porque na emoção você escreve coisas que podem ser provas contra você no futuro, né? Então, zaps, você tem que ver se ele não está com exaustão. Como é que está o cartão de ponto dele? Ele fez muita hora extra, ele faltou, ele tem faltado. E tem faltado por quê? Tem apresentado diversas doenças, é atestado psiquiátrico, tudo isso leva em conta, né? E uma coisa que a gente leva muito em conta, contrato de trabalho. Porque na hora que você quer um emprego, você assina qualquer coisa naquelas letras miúdas. Aí, nas letras miúdas, está assim, você pode ser transferido para qualquer unidade desta empresa, seja ela no Maranhão, para um trabalho de dia, de noite, de madrugada, sábados e domingos também. Você assinou esse contrato de trabalho. Então, quando eu quero caracterizar, né, enquanto médica do trabalho, de que houve algum abuso, né, das suas relações de trabalho e tal, você assinou. Eu não consigo comprovar. E se eu não conseguir comprovar, eu não consigo fazer o diagnóstico, tá? O nexo causal. O diagnóstico está feito, mas o nexo causal. Né? Então, o prontuário médico acaba, Fátima, no final, sendo um verdadeiro dossiê de defesa prévia, porque eu vou entrar no rolo. Existe uma relação de trabalho que está totalmente conturbada entre o empregado e futuramente o empregador, porque o empregado vai acionar o empregador, né? Em que o meu relatório vai ser uma base para a defesa, para a acusação, para o juiz, seja para quem for, né? Então, o meu prontuário médico fica um verdadeiro dossiê de defesa prévia, que até agora tem dado certo, porque se você não escrever, depois você não tem como se colocar, né? Então, vira esse dossiê e, no final dessa conclusão, para emitir ou não a CAT, estabelecer ou não o nexo causal, eu coloco que foi comprovado que realmente teve uma relação com o trabalho, por isso está sendo emitida a CAT. Ou eu escrevo que não. Eu digo, infelizmente eu não posso botar no prontuário, mas não foi possível em função da falta de elementos suficientes para a comprovação do nexo. E aí, então, a síndrome de burnout não é um simples relatório médico do médico assistente, né? Porque na saúde mental você não tem nenhum exame complementar que comprove. Você, por exemplo, quando você tem uma LER, um DORT, cadê o ultrassom, cadê a ressonância, cadê o que for, né? Ou alguma outra doença ocupacional que tem exames complementares, você consegue provar com os exames, você não precisa chamar, nem ver cartão de ponto, nem fazer nenhuma investigação, né?
E você consegue comprovar, mas na saúde mental você não tem exame complementar. Então, você vai ter que contar com a documentação prévia para provar que aquilo foi um adoecimento no trabalho. Né? Que não foi um adoecimento só. Você pode ter exaustão e não está relacionado ao trabalho, está relacionado ao seu estilo de vida também. Você tem 3 empregos, você faz 120 horas por semana. É uma das coisas também que a gente coloca, não tem outro vínculo. Ou então tem mais 3 vínculos. Difícil, né? Porque quando você você tem 2, não sou contra não, porque eu também já tive e tenho 2 ainda. Eu não estou julgando a necessidade das pessoas, mas é óbvio que você dorme menos, que a qualidade do seu sono é menor, que você não tem pausas e que o seu emocional vai para o brejo. É claro que vai, tem que ir. Ninguém suporta ficar horas, dias... eu dou plantão toda noite. Claro que vai adoecer em algum momento. Pode não ser... Uns adoecem mais rápido, outros mais tarde, mas todos adoecerão. Uhum. Uma das coisas também que eu vejo, as pessoas não têm pausas de lazer, pausas de não fazer nada. Elas, às vezes, até se culpam por estar na pausa, se culpam por ter lazer. É impossível viver sem lazer, é impossível viver sem uma pausa. Até que não seja para alguma coisa prazerosa para você. Você tem que ter uma recompensa, né? Isso vai te liberar substâncias no organismo em que você vai se sentir bem. Né? E eu vejo que isso não acontece. Então, eu acho que as pessoas também têm que tomar uma atitude positiva em relação à saúde delas. Se você tiver que trabalhar em muitos lugares e te privatizar, seja por um tempo, determine um tempo. Né? Agora, tente também conviver com a família, porque o que acontece muito é que você desmorona no trabalho e, ao mesmo tempo, você desmorona na família. Claro, você não dá atenção à família, você passa a ser uma pessoa ausente e porque você está esgotado, extremamente irritado, ansioso, angustiado, sem paciência, você passa a ser uma pessoa não grata na sua casa. Ai, tomara. Eu já ouvi de filho dizer assim, graças a Deus, papai está de plantão. Então, né? Por quê? Porque o pai não está contribuindo, ele já chega em casa irritado. Né? E ainda vou mais. Aí começa a afetar as relações na família, começa a afetar as relações com o parceiro, começa a afetar a sua sexualidade, e aí sim você entra em depressão, porque a sua vida toda desce ladeira abaixo. Toda. Entendeu? Desce o trabalho, na exaustão das relações, você já chegou lá mal, porque você está cansado. Então, claro que você não vai ter a mesma paciência que você teria se você tivesse dormido. Né, e dormido bem. Então, você afeta o trabalho, consequentemente, normalmente começa no trabalho, volta para a família e volta para o companheiro, o parceiro ou a parceira. Né? E afeta a sua sexualidade, aí acaba o seu casamento. Aí acaba o casamento, a empresa, a saúde, tudo junto. Né? Então, eu gostaria que as pessoas atentassem mais. Eu costumo falar sempre, quando eu faço alguma palestra, olhem para o espelho e perguntem o que eu estou fazendo comigo. Aí o espelho não vai falar, mas alguém vai falar, uma voz do além vai falar na sua cabeça. E aí comecem a tentar ter um estilo mais saudável, até que trabalhe muito, mas reserve, que seja a cada 10, a cada 15 dias, um momento de lazer com a família, que é para que esses laços, porque esses laços eles têm que ser fortalecidos na juventude, para que na velhice você possa, né, desfrutar desses laços. Senão você vai ser um idoso sozinho. Com certeza, né? Ainda vai reclamar, ser rabugento e chato. E viver infeliz, o que é pior, né? Verdade. Então, é assim, o que eu acho que é mais importante para vocês, gestores, é ficarem atentos, né? Identificar o quanto antes esses sinais, né? O quanto antes esses sinais, individualmente e coletivamente. A vocês, administradores, cabe ver o coletivo, discutir mais esses assuntos, porque é um assunto que não é agradável, e todos os assuntos que não são agradáveis, as pessoas não gostam de botar em pauta, não gostam de fazer o workshop, todo mundo só faz workshop da festa, não sei o quê. Façam dos pontos que são os calos, os pontos nevrálgicos dentro das instituições. Vocês, como administradores, podem fazer isso, né? Eu, como médica do trabalho, quando posso, faço. Mas vocês podem promover esses momentos de prevenção coletiva, tratando dos assuntos que são nevrálgicos. Tá? Eu acho que é a maneira que a gente tem de construir uma empresa melhor. Senão, daqui a pouco, eu não sei onde é que vai parar isso. Estou vendo ladeira abaixo de forma desenfreada. Se não houver uma meia parada
para atenção à saúde mental, não sei como vai ser. Muitas pessoas fogem para o computador, né? Elas estão se isolando, que também já é uma situação que tem que ser considerada, né? Esse isolamento, eu prefiro falar computador, ele não reclama, ele não fala nada, né? É melhor, né? E quando eu quero, eu desligo. Olha que coisa boa. O dia que eu quero, eu não falo no Zap. Quer dizer, eu não interajo, eu não desenvolvo esse relacionamento. As pessoas não têm, as pessoas, as crianças novas, não sei como é que vai ser, como é que eles vão interagir. E o pior é que Chaplin, em 1930, eu acho, dizia: não sois máquina, homem é que sois. No último discurso do grande ditador, você olha lá, tá? Ele falava isso, quer dizer, o cara, em 1930, nós estamos cento e não sei quantos anos depois e 100 anos, né? Depois, 1930, vamos fazer 100 anos, mais ou menos. E estamos evoluindo. Então, quando eu digo que dos últimos 5 anos, voltando ao começo, né? Nós evoluímos muito. E porque nós somos tribais também, nós temos necessidade da vida em sociedade, né? Nós, como os macacos, nós vivemos de quem? Dos macacos. Os macacos vivem como? Juntos. Então, essa tendência ao individualismo e à solidão não nos faz bem. Nós temos na nossa essência a necessidade da vida em comum, né? Do relacionamento. E os relacionamentos estão ruins, porque as pessoas estão mal, né? Se sentindo mal, com os sentimentos ruins, e a coisa só vai piorando. E aí, claro, aquela mesma pessoa que não está bem, ela vem trabalhar. Ela, às vezes, mina uma sessão inteira. Né? Então, isso tem que ser falado, isso tem que ser mais debatido. As pessoas estão extremamente carentes, né? Mas continuam fazendo a mesma coisa. Né? É um círculo vicioso. Então, eu acho que essas carências elas têm que ser supridas na família, elas têm que ser supridas no trabalho, né? Porque você passa a maior parte do tempo no seu trabalho. Então, você vai adoecer, já falei. Né? Não, ok, apagou aqui. Tá. Fátima, falando sobre essa questão que a doutora Laura citou, sobre implementar, né, ações, sobre implementar campanhas, qual deve ser o primeiro passo do gestor dentro de uma organização de saúde nesse sentido? Olha, vou falar por mim, né? As campanhas são extremamente importantes, mas isso não vai da campanha, isso vai da atitude de cada gestor, né? De observar bastante, como ela disse. Existe uma coisa chamada absenteísmo, que é talvez por uma doença comprovada, e o presenteísmo, que é aquela pessoa que está ali por estar. Então, são campanhas assim, sentar, são rodas de conversa, como ela disse, a gente trabalhar isso dentro das nossas organizações, junto com a medicina do trabalho, porque as pessoas pensam que medicina do trabalho, ela só faz o ASO, né? A CAT, que é a Comunicação de Acidentes de Trabalhos, e assim... Só isso. Mas a medicina dá sempre atestado e não é isso, né? E como ela disse, a saúde mental, ela está muito aflorada, inclusive nos jovens, né? Os jovens que têm têm expectativas muito grandes. Eu acho que o que tem que ter mesmo é escuta dentro das unidades, com os gestores, com os diretores, com os seus chefes. Tem que ter escuta daquele que bate na porta. Eu quero falar contigo, que eu não estou bem, o meu colega não está bem comigo. Mas por que não está bem? Vamos ver o que está acontecendo. Né? O presenteísmo é uma das coisas piores dentro de uma organização. Você está bem? Você está bem, Érica? Estou. Você chega no seu horário, você sai no seu horário, mas você não está ali. Então, isso é uma coisa para a gente observar, né? Para que não chegue até o final. A doutora Limonge, ela fez os indicadores, ela é francesa, não sei, acho que ela é francesa. Ela fez os indicadores chamados BPSO. Esses indicadores, já lá atrás, ele diz quais são. B, de benefícios, né? B, S de social, O, BP, psicológicos e organizacional. Não, social, BP, social,
psicológico, PSO. social e organizacional. O que eu estou falando com isso? Ela já queria, naquele momento, observar o que estava fazendo a classe trabalhadora sofrer tanto. Então, ela levantou esses indicadores. E esses indicadores dão uma visão para o gestor muito legal. Muito legal. Existe uma coisa nas instituições, eu não queria que o Wagner do RH ficasse triste comigo, mas eu vou ter que falar, que se chama CIPA. CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Eu tive a oportunidade de ser a primeira presidente da CIPA do Estado. E aí nós criamos a CIPA e tudo, nós fazíamos subcomissões. E tinha uma comissão de analisar os acidentes. Toda quarta-feira tinha muito acidente, isso é o quê? Monitoramento. O administrador, ele monitora, né? Ele planeja, não é isso? E ele vai monitorar as ações. Todas as quartas-feiras tinha muito acidente do terceiro para o segundo. Aí eu comecei a pesquisar. Isso não está certo. E sextas-feiras, muito acidente do segundo para o primeiro, para o térreo. O que é? Enfermeiros correndo para ir para outros hospitais, o que ela disse. São várias unidades, são vários trabalhos para uma pessoa. Ninguém aguenta, nós não somos de ferro, né? Mas também existem os oportunistas, né? Não é que nós somos gestores que somos bonzinhos, mas existem alguns oportunistas, a gente sabe disso. E nós temos que ter como habilidade dentro da gestão de competências, nós temos que ter habilidades para observar o que está acontecendo. Então, eu acho que o gestor, nesse momento, ele tem que ter muita firmeza nas ações e estar sempre, sim, respaldado com as normas da medicina do trabalho. Eu queria colocar. A NR1, que é a norma a gente tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? E a NR1 teve um adendo agora de que vão ser cobrados os riscos biopsicossociais. O que é isso? São os riscos relacionados à organização, né? À organização do trabalho. Então, relembrando, ergonomia. Todo mundo fala de ergonomia. Ergonomia existe a física, que é o que todo mundo acha que é ergonomia, né? Não, a cadeira, a mesa, o ambiente, né? Não, a cadeira, o ambiente, isso é ergonomia, não. Tem a física, a cognitiva, que é o estresse que a gente está vivendo agora, e a organizacional. É isso aí. E nessa organização do trabalho é que a gente vê muito adoecimento. É o mando-desmando, é você não ter as metas já escritas e determinadas, é você não ter norma, é você não ter indicador, né? Várias pessoas mandando ao mesmo tempo, né? São pessoas que tem que ter tomada de decisão. A escolha de Sofia, por exemplo, né, que a gente fala, tem 2 pacientes e um respirador, então eu vou ter que escolher. Você acha que essa pessoa vai ficar como? Né? Claro. Então, tudo isso está... Na época da Covid. Tudo isso está relacionado à ergonomia organizacional. Tá? A organização do trabalho e as relações de trabalho, né? Entende-se também nas relações de trabalho o assédio, né? Que também é uma coisa que tem que ser comprovada. E, na prática, eu vejo, né, que o assédio de chefia para trabalhador é meio que do passado. Existe, não estou dizendo que não existe, existiu muito mais. Atualmente existe. Mas, hoje em dia, eu estou assustada com a chefia do trabalhador, com o assédio do trabalhador para o chefe. Gente, e agora outra coisa também que eu vejo, eu adoro os trabalhadores, senão não faria medicina do trabalho, mas que eu vejo que as pessoas não podem ser contrariadas, elas não podem ser cobradas do dever delas. Elas acham que elas só têm direitos, elas não têm deveres. Então, às vezes, e por isso eu estou falando do assédio de baixo para cima, que se você cobrar uma tarefa que ele já tinha que ter feito, aquilo é um assédio. Aí ele começa a minar todo aquele grupo. Por isso que tem que ser feitas as rodas de conversa.
porque que as coisas sejam pontuadas, né? E também tenho visto bastante o assédio dos pares, né? Olha só, a empresa não está bem das pernas, vão ficar eu e você, vou começar a minar e te assediar para você pular fora e eu ficar sozinho. Isso eu também tenho visto muito, que gera, né, um adoecimento que pode acabar em burnout. Porque aí começa aquela briga desenfreada e as pessoas vivendo um ambiente de trabalho extremamente tóxico. São as relações de trabalho, que também está dentro da cultura organizacional. E impactam demais, né? O assédio moral impacta demais na síndrome de burnout. Sim. Eu vejo, assim, pelo que eu percebo, pelas entrevistas que a gente faz aqui, é um dos casos primordiais, né? Um dos pilares da síndrome de burnout é o assédio moral. É o assédio e a fadiga. São as duas coisas que eu vejo que precedem a síndrome de burnout, assim, claramente. A fadiga você não notou que você não dorme mais, você não se alimenta direito, que você está irritado, que você... Entendeu? Às vezes tem momentos de depressão, você quer o isolamento, a fadiga já está começando e está crescendo. Então, você pode impedir uma síndrome de burnout se você começar a se olhar no espelho e perguntar o que eu estou fazendo comigo. E tentar estabelecer um estilo de vida melhor. O assédio, infelizmente, a gente não tem controle. Tem controle a nível coletivo, fazendo grupos, conversando sobre o assunto e, principalmente, esclarecendo e conceituando as coisas. Porque quando a ignorância é terrível, né? Quando as pessoas ignoram um tema, elas falam absurdos. A partir do momento que você começa a educar e a treinar, elas começam a fazer colocações positivas e é engraçado, as coisas se invertem, você começa a aprender com elas. Entendeu? Quando você começa a aprender com elas, a coisa chegou no ponto que você queria, né? Porque no início você ensina, você treina, você diz o que é, entendeu? Você insiste no assunto e depois elas te dão a resposta, trazendo acréscimos àquilo que você falou. Um dos temas, né, que a gente tem aqui na nossa pauta, que eu acho bem interessante da gente comentar, é a questão do treinamento em gestão de estresse. Falando assim, parece uma coisa esquisita, né? Como é que eu vou treinar em gestão de estresse, né? Então, explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para a gente como é que isso pode ser utilizado em prol dos gestores e, é claro, em prol da organização. Para o ímpar. Eu acho, como eu falei, né, não gosto de falar eu acho, né, eu creio que os gestores eles têm que ser preparados para ser gestores. Não é qualquer um que pode. A relação de poder é muito grande, tá? Porque, olha só, a gestão do estresse faz com que as pessoas percam o seu caminho. E nós, os gestores, eles têm muitas responsabilidades para decisões. E com a cabeça virada, e tudo no gestor. Vamos lá no gestor, vamos lá. E ele vai criando, ele não tem preparo para isso. Tem muito gestor que não tem preparo para ser. Entendeu? Isso é uma coisa muito preocupante na área de saúde. E eu vou te dizer, os profissionais de saúde são diferentes dos outros profissionais. Não quer dizer que sejam melhores ou piores. É igual o Salgueiro, né? São apenas diferentes. Porque eles trabalham o tempo inteiro com a morte. A gente tinha até lá, nós tínhamos o grupo da finitude. Depois foi o ciclo da vida, onde médicos, enfermeiros, farmacêuticos participavam sim, porque isso é um outro tipo de estresse. Porque onde a gente trabalhava, tinha uma época do ano que morria muito, dizia que é sazonal. E eles fazem de tudo para isso. E não pense que eles são frios, não. Quando eles perdem, eles fazem aquelas caras assim, braba, mas eles não são frios. Você imagina nós, administradores nessa área, para poder trabalhar isso, e o enfermeiro também, né? Aí vem a coisa do suicídio, tem muitos suicídios. Ah, mas é de casa, é problema de casa. Não vamos fazer essa dicotomia, casa-trabalho. Nós somos uma pessoa só, né? E a gente pensa nisso, né? Nós tivemos setembro agora, que foi do suicídio, e muitos médicos foram embora por suicídio. Então, o que você me perguntou é o que a gente faz com a gestão do estresse, é tentar
com um grupo multidisciplinar, psicólogos, médico do trabalho, terapeutas ocupacionais, o próprio administrador também precisa disso, né? Claro. Treinar esse gestor para trabalhar esse tipo de problema que subiu o iceberg. Ele subiu, ele estava de baixo. Agora ele subiu e... Na área de saúde, eu acho que a gente tem que levar em conta que gestão só é dada na faculdade de administração. Alguma coisa na enfermagem e nada na medicina. Medicina do trabalho não é dada em algumas faculdades. Você quer que seja dada uma cadeira de gestão? Não vai ser dada, né? Mas essa cultura tem que mudar, porque você é técnico, você conhece muito bem a técnica, mas você não conhece nada de gestão. E isso dá uma instabilidade emocional, porque você tem que lidar com situações. É a mesma coisa que dizer, agora você vem e responde esse processo aqui para o juiz. Hein? O que tem isso aqui? Por exemplo, eu não sei nada de custo. Para a Fátima é tranquilo, ela pega uma planilha de custo e tal. Eu vou ficar fazendo conta para cima e para baixo. Então, nós não temos, e na área hospitalar, os gestores nem sempre são administradores, o que eu acho errado, né? Mas, assim, eles são médicos, são enfermeiros, são psicólogos, são nutricionistas, qualquer que não administrador, né? Então, não tem essa cadeira na faculdade. A gente não tem princípios de gestão, de controle. Uma das coisas da gestão é o controle dos indicadores e o controle da situação, né? A gente não tem esse todo, sabe? Esse controle não tem. Você não aprende nada disso. Você cai de paraquedas numa direção de um hospital, talvez porque você tenha tido um bom desempenho técnico, você seja o melhor técnico na área, mas se você não tiver um administrador do lado, a casa não anda. A casa não anda. Não estou falando isso que eu estou no CRA, não. Eu falo isso, tá? Sempre falei isso. A casa não anda. Porque eu não sou dona da casa, nunca fui. Você quer que eu passe roupa se eu nunca passei? Entendeu? Não tem como. Eu sou dona de casa, tenho uma casa, uma família e tal. Mas eu nunca fiz os afazeres do lar. Como é que eu vou fazer? Né? Então, dá aquela... Então, eu acho que deveria ser colocado ou, se a pessoa buscar uma pós-graduação, buscar uma formação, mas deveria ser colocado na nossa formação a gestão. Diminuiria muito o estresse. E uma das coisas que vocês citaram aqui nesse papo foi a questão do monitoramento, a questão de métricas, né? Você citou o BPSO, né? Biológico, psicológico, social e organizacional. Exatamente. Essa pode ser uma boa ferramenta para tentar diminuir, né, os casos de síndrome de burnout. Como é que vocês veem isso? Eu vejo isso depois. Eu acho que é mais pós o tratamento. Uhum. Mas, assim, porque o tratamento diagnosticou o burnout. Aí já é com ela, tá? Aí ela vai passar, a gente vai fazer a avaliação desse monitoramento desses indicadores. Se ele tem algum problema físico, como é que está a vida social, aí tem que ter o assistente social, como é que está o psicológico, aí tem que ter o psicólogo, e como é que está o organizacional, aí o administrador mesmo, como é que estão as relações de trabalho dentro da empresa, né? Eu acredito que esses indicadores eles são mais para o tratamento. Preventivo é mais assim, é um monitoramento, a inteligência do gestor aguçada para isso. Né? Olha só, a produtividade, o aumento de receita pode cegar qualquer um pela cobrança. Então, não é que nós estamos errados, donos de empresa, de jeito nenhum, mas a gente tem que observar isso, como eles vão receber, como eles recebem e o que acontece, né? Porque eu sou uma pessoa que vejo muito assim, as pessoas, eu sou de RH também, né? Mas sou muito mais de saúde. E na área de saúde, com certeza, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque a pessoa estressada, com a produtividade, com uma porção de coisas, elas podem podem fazer coisas que não devem. Não é isso? Um aumento de... um medicamento dado errado,
Porque tem 3 noites que não dorme. Isso é segurança do paciente. Isso é segurança do paciente, entendeu? Então, é um evento adverso. Então, é isso que uma coisa puxa a outra. Na equipe dos profissionais de saúde está uma equipe multidisciplinar. E que uma tem que entender onde começa, e interdisciplinar, onde começa um processo e termina outro. Na medicina do trabalho tem 3 indicadores básicos, né? O absenteísmo e as causas dele. Não adianta eu saber que eu tive 500 dias de afastamento naquela empresa se eu não sei o porquê desses afastamentos, né? Então, as causas de afastamento, o estudo do absenteísmo. O outro é o índice de acidente de trabalho. Se eu tenho muito acidente, as pessoas estão correndo, estão fazendo as coisas erradas, não tem treinamento. Exatamente. Né? E o que a gente extrai de doenças no exame periódico. Então, esses são bem básicos, tá? Eu posso ter outros, mas assim, são que eu acho assim, que os administradores deveriam ter conhecimento. E, normalmente morre na medicina do trabalho isso, né? Mas que para tomada de decisão, eu acho que esses 3 indicadores seriam ótimos para os administradores. Deveria ser obrigado a ser encaminhado para o administrador. Mas às vezes né? Hã? Era, né? Era, né? Mas em alguns lugares outros não é. Não é feito isso. Mas deve ser encaminhado. Entendeu? Por quê? Porque isso reflete demais. É um relatório imprescindível para a tomada de decisão. É um relatório básico. Isso que a Fátima falou já é uma coisa mais elucubrada, mas se não tiver nem esse básico, não dá nem para começar. É a transparência, são as não dá informações. Eu vou contar um fato aqui, só para a gente não alongar mais, que enquanto a gente trabalhava, né, junto, a doutora Laura, ela fazia todos os exames de todo mundo. E ela pegou um colega que estava infartando na hora. A gente pega muita coisa no exame periódico. E aí ele não foi para casa, ele já dali saiu para o hospital. Então, foi uma das coisas mais importantes que eu vi enquanto a gente estava trabalhando junto, é a importância do cuidado. É o cuidado, né? E a síndrome realmente ela veio para sacudir, eu acredito. Os profissionais de saúde, eles não se cuidam. Não. É uma coisa muito triste, né? Casa de ferreiro. Espeto de pau. É muito triste isso. Bom, gente, não parece, mas já temos mais de 40 minutos de papo aqui. Então, para a gente finalizar esse dose de gestão, eu queria que vocês dessem uma dica, apontassem qual seria o ponto focal para a atuação do gestor dentro dessa questão da síndrome de burnout, que ele deve ficar atento, ou que ele deve estudar mais, mas qual seria aquele ponto assim que ali é que pode ser o turn point para melhorar a saúde organizacional daquela empresa? Sejam coerentes e imparciais, só isso. Pouco e muito, né? É difícil, né? Difícil. A coerência é uma das coisas principais dentro de qualquer relação, né? E a imparcialidade, né? A imparcialidade é mais difícil você conseguir, mas a coerência é obrigação, na minha opinião. Seja coerente. Ser coerente, ser imparcial, né? E entender o lado de cada um, porque a gente nunca gostaria que fizesse com a gente, né? Empatia. É empatia. Aceitar o outro também. E saber também o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Por isso que o gestor é gestor por isso. Uma das habilidades dele é essa também. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que olhar e ver quem precisa mesmo. Verdade. Doutora Laura, Fátima, um prazer tê-las aqui conosco no Dose de Gestão. Eu que agradeço, é um prazer. Espero que possamos fazer novos. Claro, tá ótimo. Obrigada, tá, gente? Obrigada, boa tarde. Obrigada e obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu te aguardo no próximo Dose de Gestão. Até lá, tchau, tchau.